Muito obrigada a essa casa, a todos que nos assistem, uma boa tarde. A gente fica muito feliz, eu fico muito feliz cada vez que sou convidada a vir aqui. Essa casa, eu tenho muito carinho por essa casa. E ainda mais para falar sobre esse tema tão especial, né? A convivência é um tema tão necessário para a gente, né? Nos últimos tempos, principalmente, porque a gente teve momentos de muita convivência, né? Com os nossos familiares, nas nossas casas, em função desse período de pandemia que passamos. Nós tivemos um período bastante diferente de tudo que a gente já tinha vivido, estando dentro das nossas casas, quase que 24 horas por dia, convivendo com familiares, pessoas que são nossos familiares e que, às vezes, a gente não tem convivência diária. A gente, às vezes, convive no trabalho, onde está trabalhando, muito mais do que com as pessoas que moram com a gente. Porque a gente chega no final do dia e encontra essas pessoas em casa, mas durante o dia a gente não está com elas, né? E esses momentos que a gente esteve em casa nos fizeram conviver e aprender e descobrir uma série de coisas. Então, esse tema da convivência é um tema muito importante e a gente, baseado, então, em escolher as melhores opções para conversar a respeito desse assunto, eu fui buscar no Conviver e Melhorar, do Hamed, que é um livro que eu gosto muito, que a gente particularmente já estudou. O meu está todo riscadinho, porque realmente assim, ele tem muitas coisas que são bastante importantes nesse tema da convivência. Então, a gente começa com essa frase que está no texto que o Felipe me passou para que a gente estudasse em cima deste texto, que é o texto da convivência, da Bíblia do Caminho, Testamento Xaveriano, Respostas da Vida, de André Luiz. Esse texto diz que a vida vem de Deus e a convivência vem de nós. Essa frase é tão bonita, né? A vida vem de Deus e a convivência vem de nós. A gente tem a oportunidade nessa vida que Deus nos deu de conviver, né? E de usar essa convivência com as pessoas que estão ao nosso redor como experiência, como oportunidade de aprendizado, né? E quanto isso é importante e quanto a gente passa por isso às vezes sem perceber, né? A gente vive dia a dia e não percebe muitas vezes que aquelas pessoas que estão ali ao nosso lado estão ali para nos apoiar, para nos ajudar a desenvolver as nossas necessidades, as nossas fraquezas, melhorar, crescer, aprender com elas. Aqueles companheiros que nos partilham a experiência do cotidiano são os melhores que a divina sabedoria nos concede a favor de nós mesmos. Então, assim, é o que há de melhor, por mais que às vezes a gente pode parecer que não, né? Às vezes a gente tem algum familiar ou alguém próximo que é tão difícil de conviver, a gente acha que a pessoa é uma pessoa difícil, enfim, de comportamento difícil. E, no entanto, segundo o que André Luiz nos coloca aqui, a experiência do cotidiano na convivência com essas pessoas é que vai nos ser muito cara, que vai nos ser muito importante. A divina sabedoria nos concedeu como um presente aquela pessoa que a gente acha que é tão difícil. Na verdade, ela é um presente na vida da gente. É uma oportunidade de aprendizado. Se você encontra uma pessoa difícil em sua intimidade, essa é a criatura exata que as leis da reencarnação lhe trazem ao trabalho do burilamento próprio. É exatamente isso. A gente buscando, às vezes, resolver uma situação com alguém que a gente convive, que é difícil, ou alguém no trabalho, né? Às vezes a gente
tenta, chega uma hora que diz, desisto, não quero mais saber dessa pessoa, não quero mais saber disso, vou me afastar, não quero saber, porque você só se incomoda, porque você se entristece com aquilo. E, no entanto, às vezes, aquele posicionamento é exatamente o que está te dizendo que está batendo ali em ti, que tu precisa melhorar, que tu precisa modificar, que tu precisa vencer, né? E entender que o outro também tem as suas necessidades, também tem os seus motivos, né? As pessoas que nos compreendem são bênçãos que nos alimentam o ânimo de trabalhar. Entretanto, aquelas outras que ainda não nos entendem são testes que a vida igualmente nos oferece, a fim de que aprendamos a compreender. Conviver com quem a gente gosta é ótimo, é maravilhoso. Estar com as pessoas que a gente gosta é tudo de bom, né? Agora, estar com as pessoas que são divergentes de nós, que não são tão simples, que a convivência não é tão agradável, aí é que a coisa pega. Aí é que fica difícil. E aí é que a gente tende a fraquejar. Porque a nossa opção é ou ter o melhor entendimento e aceitar o outro como ele é e trazer para nós aquilo que ele está nos colocando e que está nos incomodando tanto, né? Ou sair fora. Às vezes sair fora, fugir da situação é muito mais fácil. E aí a gente acaba optando por isso. E se anula nesse aprendizado que é nosso e que é responsabilidade nossa, né? Não existem maridos, esposas, pais e filhos, dirigentes e dirigidos, amigos e parentes. Somos todos professores e alunos partilhando da mesma escola da vida, aprendendo uns com os outros. O Hamed foi muito, profundo, por isso que eu gosto tanto das observações desse livro, porque são exatamente aquilo que a gente precisa entender. Que não existe ninguém que seja mais que a gente ou menos que a gente. Nós estamos todos juntos aqui, todos para aprender, todos para ensinar. Todos precisando muito de aprender, principalmente, porque se assim não fosse, nós não estaríamos aqui, né? Então, uma colocação como essa deixa muito claro que nós somos todos iguais, que nós estamos todos ocupando esse mesmo barco, né? Porém, claro, cada um de nós com as suas particularidades, com as suas histórias, com os seus aprendizados, com o seu nível de conhecimento e evolução, porque cada um está a gente sabe que cada um está dentro da sua história num determinado nível de evolução, e isso é normal, né? Então, se a gente tem essa noção, se a gente consegue perceber isso, por que quando a gente se depara em casa, ou seja lá onde for no trabalho, ou mesmo na rua, com alguém que nos deixa assim, muito nervoso, que nos deixa muito fora de si, por que a gente não consegue pensar? Eu falo por mim, por que às vezes eu não consigo pensar nisso? Meu Deus do céu, ali do outro lado tem alguém com tanta dificuldade quanto eu. Porém, é muito difícil a gente se colocar nessa situação. A gente se colocar nesse momento, porque a gente aí fala o nosso egoísmo, a nossa vontade de sermos entendidos. E muitas vezes a questão não é nós sermos entendidos, a questão é nós entendermos o outro. Porque quando a gente tem essa noção, a responsabilidade é nossa. Se nós temos a noção de que ao outro lado existe alguém que está lutando com as suas dificuldades tanto quanto nós, e nós temos essa noção, a responsabilidade de controlar essa situação e de levar isso para uma situação positiva é nossa, não é do outro, que está fora de si, muitas vezes, né? Recordamos
no campo da convivência é preciso saber suportar os outros para que sejamos suportados. Se alguém surge como sendo um enigma em seu caminho, isso quer dizer que você é igualmente um enigma para esse alguém. Nunca diga que a amizade não existe. Qual nos acontece, cada amigo nosso tem as suas limitações, e se algo conseguimos fazer em auxílio do próximo, nem sempre logramos fazer o máximo, de vez que somente Deus consegue tudo em todos. Isso é muito lindo. André Luiz, né? A gente sabe que a gente não consegue tudo. A gente não tem esse poder. Nós podemos crescer, desenvolver um pouquinho a cada dia. Nós sabemos que nós não temos a condição de modificar a realidade de ninguém, nem a nossa mesmo, a não ser um pouquinho de luta a cada dia para modificar um pouquinho a cada vez. Mas modificar alguém, a vida de alguém, que a gente é tão fácil muitas vezes, né? A gente olha o outro e aí a gente julga se fosse eu, se eu estivesse nessa situação, eu faria assim ou eu faria assado. Sim, só que não sou eu, não sou eu que estou vivendo aquilo, né? Não sou eu que estou com aquele sapato apertando no pé. Então, não dá, é impossível, a gente não consegue mudar nada e nem ninguém de um dia para o outro. A natureza não dá saltos, a gente tem que fazer as coisas aos poucos. Então, se alguém é um enigma para a gente, é porque a gente também é um enigma para essa pessoa. E a mesma dificuldade que a gente está sentindo, provavelmente ela está sentindo também. Né? E se a gente fizer essa comparação, e tiver condições de fazer essa análise, isso nos dá muito mais segurança, nos facilita muito mais a convivência. Nossas necessidades de ascensão evolutiva atraem para as nossas vidas indivíduos que têm interiormente fragmentos de lições ou de advertências que precisamos assimilar. Não podemos esquecer de que tudo que nos acontece, de que a nossa vida é construída pela nossa vibração, pelas coisas que nós atraímos, a responsabilidade é nossa pelas coisas que estão no nosso caminho. Então, por isso, é da nossa responsabilidade e é da nossa necessidade de ascensão evolutiva a presença de todas essas pessoas que para nós são de difícil convivência. Eu não estou falando das pessoas que são fáceis de conviver e que nos são agradáveis, porque aí é maravilhoso, como eu disse antes, é muito bom. Eu adoro estar com a Vera, adoro estar com a Aline, adoro estar com vocês aqui. São pessoas que pensam como eu, que agem como eu, enfim, né? Com a minha família, meu marido, eu adoro estar em casa, adoro estar com... São pessoas que eu amo, que me amam. É fácil, aí é fácil. Né? Vamos falar das pessoas com as quais a gente tem dificuldade de convivência. É difícil muitas vezes. Quando eu estava montando essa palestra, eu recebi a visita da minha amiga Vera, que foi me ajudar com a parte da montagem aqui, que eu não domino muito, e a Vera foi lá me ajudar. E a gente ainda conversou sobre isso, né, Vera? Que a gente... como é bom estar junto, como é bom a gente fazer esse trabalho junto, a gente gosta de fazer isso, ela gosta, eu gosto, a gente se dá bem. É ótimo! Por que tudo na vida não poderia ser assim, né? Seria tão bom se tudo fosse um encontro assim. Mas aí, e o aprendizado? E quando é que a gente aprende daí? Né? Porque é por isso que Deus nos colocou aqui, nessa circunstância, nesse momento, com essas pessoas, para que a gente tivesse a oportunidade divina, bendita de aprender. Né? E olha aí a oportunidade passando, né? E a gente tem tudo para aprender. Se você realmente ama aqueles que lhe compartilham a estrada, ajude-os a ser livres para encontrarem a si mesmos, tal qual deseja você a independência própria para ser você em qualquer lugar. Ou seja, liberta o outro. Liberta para que ele possa ser aquilo que ele é, para que ele possa manifestar aquilo que ele pensa. E aí, por isso, a gente passa pelo tema da tolerância,
né, que está sendo tão discutido nos últimos tempos, tão falado, graças a Deus, de que nós precisamos considerar essa questão de que as outras pessoas são diferentes, que nós temos vários modos e maneiras de ser e de agir, e que porque não é que porque eu faço desse jeito ou eu faço assim, o outro não faz, não é por isso que ele é pior ou melhor que eu, né? Então, quem valoriza a estima alheia procura igualmente estimar. Quando a gente pensa que é tão bom ter alguém que gosta da gente, que se preocupa em ir te ajudar a fazer um trabalho que tu precisa, né? Se eu tenho alguém que me estima, é porque eu estou dedicando também uma estima, também estou dedicando um respeito, também estou dedicando uma atenção. Então, assim, é uma troca, é uma via de mão dupla. Se você acredita que franqueza rude pode ajudar alguém, observe o que ocorre com a planta a que você atire água fervente. Abençoemos se quisermos ser os abençoados. Às vezes aquela coisa da sinceridade crua, né? Ah, mas eu não estou sendo mal educado, estou sendo sincero. Não, está sendo mal educado sim. Está sendo mal educado sim. Né? Porque nem sempre o que a gente considera sinceridade para o outro é aceito da mesma forma, né? E também por uma questão de que uma palavra abençoada, uma palavra de amor, uma palavra de compreensão, ela sempre vai surtir um efeito muito mais rápido do que uma palavra, mesmo que às vezes a gente é duro ao dizer alguma coisa para alguém, até alguém que a gente gosta, né? Porque acha que é necessário que a pessoa escute aquilo daquela forma, né? E melhor, às vezes, eu já ouvi muitas pessoas dizer, melhor ser dito por mim, que gosto da pessoa, do que a pessoa escutar. Isso é até por aí, né? Porque a gente pode sim dizer, deve, claro, conversar e explicar e dizer e ser claro. Quando uma pessoa que a gente ama, ou quando uma pessoa que a gente gosta, a gente acha que está errado, que tem alguma coisa errada, faz parte da nossa melhor atitude dizer para essa pessoa que a gente não está concordando com a atitude dela. Mas isso é uma coisa. Outra coisa é tu apontar o dedo e, né, julgar e achar que pode, porque tu ocupa um lugar na família, tipo a mãe, tipo o pai, tipo o esposo, esposa, enfim, o irmão, seja o que for. Isso não nos dá o direito de apontar o dedo, né? Se você acredita que a franqueza, então, rude pode ajudar alguém, observe o que acontece com uma planta, onde a gente coloca ou água fervente, ou onde a gente não coloca água, ou onde a gente coloca água demais, porque não existe uma medida nem a mais e nem a menos. Existe um caminho do meio, onde a gente tem que encontrar um equilíbrio. Você encontrará paz conscientizando-se de que cada um é uma ferramenta exclusiva e específica da natureza, circunstancialmente trabalhando na Terra sob comando divino. Gente, somos todos essa ferramenta, né? Esse braço que está aqui para trabalhar, que está aqui para ajudar, que está aqui para apoiar, para construir, mas sempre no sentido positivo, sempre para que nós possamos crescer junto com as pessoas que estão conosco, para que as pessoas que estão conosco possam se sentir apoiadas, firmes. Eu gosto muito de trazer as coisas para a minha realidade. E hoje eu disse para a Vera, que bom que tu vai lá, porque toda vez que eu vou fazer uma palestra eu fico nervosa, não adianta. E eu disse, que bom que tu vai lá, porque eu sinto segurança quando tu está comigo. Eu me sinto mais segura. E porque foi através da Vera que eu comecei a fazer palestras, que eu comecei a falar em público, porque eu nunca tinha feito isso, né? Então, assim, a gente ter alguém que está circunstancialmente ao teu lado, trabalhando no divino,
né, sendo teu apoio, a gente precisa enxergar essas pessoas. E a gente precisa ser esta pessoa na vida dos outros. E eu sou muito feliz em dizer que eu aprendi muito com a Vera em ser esta pessoa na vida dos outros. Em tentar, pelo menos, né? E é um aprendizado a cada dia. Tranquilize-se. Depois de tudo isso, né? Tranquilize-se. A noite espera o dia, a árvore o fruto, espere a paz entre as plantações do amor. Talvez não saiba, mas o remédio para lhe restaurar as chagas do coração fatigado vem da farmácia da vida, dentro de si mesmo. Tudo está aqui. Jesus está aqui, por nós, conosco, ao nosso lado. Então tudo está aqui. Todas as nossas necessidades são supridas. Não falta nada. Então, por que vamos continuar insistindo nessa falta de tato com as relações, né? A gente já aprendeu, a gente já chegou até aqui, a gente já leu Hamed, a gente, enfim, já estudou, já começou a estudar. Então não tem mais motivo para... E isso deixa a gente mais responsável ainda por tudo. Porque nós não temos mais motivo para não dar conta deste sentimento de convivência em paz, de construir a paz nos nossos relacionamentos e no mundo em geral, porque tudo começa na gente, né? Nas relações no trânsito, na sociedade em geral. Às vezes tu tá no trânsito, principalmente é motivo das pessoas perderem a direção, assim, literalmente perder a direção, porque as pessoas fazem coisas que não dá para acreditar. E assim como também fazem, às vezes tu vê num supermercado, num comércio qualquer, as pessoas agindo de uma maneira assustadora, assim. A gente não precisa mais disso, isso não cabe mais no espaço de vida que a gente está construindo. Então, e é claro que dizer isso aqui para as pessoas que estão me ouvindo aqui na internet ou mesmo aqui presencialmente é fácil, porque são pessoas que estão entendendo aquilo que eu estou dizendo e que já estão pensando a esse respeito, porque senão não estariam escutando a isso. Mas eu espero que outras pessoas que ainda não despertaram para isso estejam escutando e que se deem conta em algum momento de que é momento de mudar, de que é momento de se relacionar melhor, de que é momento de conviver melhor, porque isso vai construir o mundo que a gente quer mudar aí fora. Eu agradeço muito a oportunidade de aqui estar mais uma vez e espero que essa mensagem traga esse conforto no coração de todos nós, que nós possamos acreditar quando tanto aí fora a gente escuta que as pessoas não estão mais acreditando nos outros, nas outras pessoas. Eu acho que devemos acreditar. Devemos acreditar no outro, devemos acreditar que o outro é bom, que o outro ajuda. E mais uma vez dizendo, eu já estou encerrando e aí já voltei numa outra história. Eu me lembrei que final de semana passado meu marido passou mal e ele estava dirigindo e nós paramos era noite já, nós paramos na entrada da Praia Paraíso ali e ele não estava se sentindo nada bem. E já parou um carro, um rapaz, e o rapaz já saiu de dentro do carro com um vidrinho de remédio para perguntar se a gente precisava de ajuda, se ele queria algum medicamento. Ou seja, o bem existe. Ele é meio tímido, assim, mas ele existe. Então a gente tem que fortalecer esse bem. Quem sabe esse rapaz não está me ouvindo por algum motivo nesse momento. Eu tenho muito a agradecer a ele, agradeci naquela hora, mas agradeço mais ainda. Fiquei orando por ele, continuo orando por ele, por um outro senhor também que passou, enfim. Mas as pessoas vêm ajudar. A ajuda vem. Mas para a ajuda vir, a gente tem que se colocar à disposição da ajuda. A gente tem que se ajudar.
Porque senão, não, é claro, se a gente não enxerga, o que adianta? A gente precisa enxergar, precisa se dar conta. A ajuda virá sempre, até porque, como a gente acabou de dizer, Jesus está aqui, está conosco, né? E ajuda melhor que essa, maior que essa, não há, né? Muito obrigada. Espero que todos fiquem bem.